Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que a partir dessa palavra você possa meditar se você tem vivido uma vida para agradar a Deus ou agradar os homens. Vou ler para vocês Gálatas, capítulo 1, versículo 10, depois do capítulo 2, versículo 11 a 14, que diz assim, primeiro no 1, 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Depois no capítulo 2, que diz assim, 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes que chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se deles, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Irmão, essa passagem aqui ela é muito forte, essas duas passagens. Porque no capítulo 1, Paulo vai estar falando para os Gálatas que eles devem viver uma vida para agradar a Deus e não para agradar aos homens. Ele inclusive chega a falar que se ele agradasse aos homens, ele não seria servo de Cristo, mas seria servo do mundo. E é interessante que Paulo não só fala, como ele dá exemplo. Porque ele conta aqui de um caso que aconteceu, no qual ele estava reunido com os demais apóstolos, com os discípulos, e Cefas, que é Pedro, um grande líder da igreja primitiva na época, um homem muito influente no início da igreja, ele teve uma atitude totalmente hipócrita, porque Pedro ele excluiu os gentios para ficar com os judeus. Ele ficou na panelinha dele lá no meio dos judeus, no meio do povo da circuncisão, porque ele temia que os judeus poderiam falar dele se ele ficasse no meio dos gentios. Então ele exclui os gentios e fica com os judeus. E Paulo, sabendo que isso poderia causar uma situação péssima para toda a igreja, não toda a igreja cristã, porque se eles vissem Pedro, como Pedro sendo o exemplo, e se Pedro, que era o exemplo, ficando fora e fazendo essa segregação das panelinhas dentro da igreja, isso poderia dificultar os gentios, tanto eles aceitarem o evangelho, quanto poderia colocar na mente dos gentios que eles seriam obrigados a fazer a circuncisão e seguir toda a lei judaica, o que não é verdade. Então Paulo, mesmo parceiro de Paulo, que era Barnabé, tendo cedido e sendo hipócrita como Pedro, Paulo ele não se intimida com isso, não se intimida com o fato de Pedro ser o líder. Ele vê que Pedro está cometendo um erro, ele vê que Pedro está fazendo uma coisa que é contra o evangelho, ele vai lá e bate de frente com Pedro, expondo o pecado dele na frente de todos, expondo que ele está fazendo uma coisa errada na frente de todos. E é essa coragem, irmão, que Deus espera de mim e de você todos os dias, que nós vivemos uma vida não para agradar o mundo, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Jesus. E muitas vezes para agradar a Jesus a gente vai ter que desagradar pessoas. Muitas vezes para a gente agradar a Jesus a gente vai ter que desagradar o mundo. Infelizmente, muitas vezes para a gente agradar a Deus, as pessoas vão ficar contra nós. Porque a vontade do mundo é diferente da vontade de Jesus. E você precisa ter isso na sua mente. Se você quer ser cristão de verdade, se você quer ser verdadeiramente um servo de Cristo, se você quer verdadeiramente servir a Cristo, como Paulo falou, não tem como você ter dois senhores, Deus. Irmão, desculpe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada as pessoas. Não existe meio termo. Que essa palavra possa penetrar na sua alma. E que você possa meditar se você tem vivido de fato uma vida para agradar a Deus ou as pessoas. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.